a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Os algarismos ou números romanos são algarismos que foram utilizados na Roma Antiga para representar os números. Esta forma de representação faz o uso das próprias letras do alfabeto. Foi utilizado na Europa por mais de 1000 anos durante a expansão do Império Romano. Esse sistema de numeração ainda é usado nos dias de hoje, não para fazer contas, mas para algumas representações. Por exemplo, em mostradores de relógio, indicação de capítulos de livros, indicação de séculos, designação de papas e reis com o mesmo nome, e muitos outros. Você já deve ter visto esses números em seu cotidiano. Sabendo disso, vamos para a parte prática. O sistema de numeração romano é formado por 7 símbolos que correspondem a letras maiúsculas do alfabeto latino. Veja, o I representa o 1, o V representa o 5, o X representa o 10, L representa 50, C representa 100, D representa 500, M representa 1000. Lembrando que a representação dos números romanos é sempre com letras maiúsculas. Note que nos números romanos não existe um número para representar o zero. Estes símbolos podem ser repetidos seguidamente até 3 vezes, para assim representar demais valores. Veja que o I representa o 1. 2 letras I juntas formam o número 2. 3 letras I juntas formam o 3. O X representa o 10. 2 letras X juntas formam o número 20, que seria o mesmo que 10 mais 10. Essa é a lógica desses números. 3 letras X formam o número 30. O C representa o 100. 2 Cs representam 200, a mesma coisa que somar 100 mais 100. 3 letras C, 300. O M representa 1000. 2 letras M's, 2000. 3 letras M, 3000. Quando colocamos uma letra à esquerda de outra de maior valor, estamos indicando que o valor da direita deve ser subtraído pelo valor da esquerda. Por exemplo, o I e o V. O I vale 1 e o V vale 5. Então, na prática, é a mesma coisa que subtrairmos 5 menos 1, que é 4. Ou seja, o IV é 4. O IX
seria a mesma coisa que 10 menos 1, que é 9. XL, 50 menos 10, que é 40. XC é a mesma coisa que 100 menos 10, que dá 90. O CD, 500 menos 100, que dá 400. O CM, 1000 menos 100, que dá 900. Se você ver uma representação assim e ficar em dúvida, é só ver o valor de cada letra separadamente e subtrair. Mas atenção! Só podemos escrever o 1 antes do 5 e 10, o X antes do 50 e 100, e 100 antes do 500 e 1000. Já quando colocamos uma letra à direita de outra, estamos indicando que seus valores devem ser somados. V e I é o 5 e 2, certo? 5 mais 2 é 7. X, X, V e 3. 20, 5 e 3. Somando tudo dá 28. O C, L, X, X, V, I. Na prática, somamos 100 mais 50 mais 20 mais 5 mais 1, que é 176. Agora com um número bem grande. M dá 3.000. D, que é 500. 2 Cs, que é 200. E o L, que é 50. Somando estes valores, temos 3.750. Você também pode se deparar com outra situação, quando o número romano tem um traço horizontal sobre ele. Indica que o número deve ser multiplicado por 1000. Por exemplo, o V com o traço. O valor do V é 5, e 5 vezes 1000 é 5.000. O X com o traço. O valor do X é 10, 10 vezes 1000, 10.000. LX com o traço. O LX vale 60, e 60 vezes 1000 é 60.000. Você já imaginou como era resolver uma expressão numérica ou fazer cálculos tendo os números representados por todas estas letras? Não era tarefa simples. E com a expansão do comércio na Europa Ocidental, por volta do século XIII, o sistema de numeração romano foi substituído pelo sistema de numeração decimal que usamos hoje em dia.